Nos dias 14 e 15 de março de 1941, teve feriado municipal em Cachoeira do Sul, decretado pelo então prefeito Ciro da Cunha Carlos. O motivo? Permitir à população dias de folga, sexta, sábado e domingo, dia 16 de março, para prestigiar a realização da Festa do Arroz do Rio Grande do Sul. Um evento campal que teve Lúcia Ribeiro como primeira soberana eleita por voto popular e celebrou o bom desempenho da lavoura do arroz, a principal fonte de riqueza do município, e o pioneirismo em sistemas de irrigação de lavouras. O Rio Grande do Sul colhia mais de 6 milhões de sacos de arroz. Desses, 1.220.000 sacos eram provenientes de colheitas das lavouras cachoeirenses. A Festa do Arroz atraiu autoridades, muito público e transformou a cidade em palco de variadas celebrações e eventos diversos, tendo a produtiva cultura do arroz como motivo principal. A segunda edição da feira somente voltou a acontecer em 1968, 27 anos depois da primeira e também do grande trauma sofrido pelo setor hortícola com a grande enchente de 1941. O grande sucesso da primeira festa garantiu reconhecimento nacional para a FENARROZ e também trouxe os olhos do Brasil para a Cachoeira do Sul. Naquele ano, muitas inaugurações aconteceram durante o evento. Um deles, esse pórtico, que é uma das marcas registradas aqui do Parque da FENARROZ. Também foram inauguradas, durante esta segunda edição, os pavilhões de exposições e também uma das referências históricas e afetivas de Cachoeira do Sul, a Fonte das Águas Dançantes, Artibano Save. Entre a terceira e a sétima feira, o evento vivenciou prósperos negócios e muito sucesso. O mascote Arrozito foi lançado em 1972 e desde então segue com a mesma popularidade. O prestígio nacional era tanto que os presidentes da República da época marcavam presença e inauguravam a FENARROZ. Emílio Garrastazu Médici na terceira, em 1972. Ernesto Geisel na quarta FENARROZ, em 1976. E João Batista Figueiredo na quinta e sexta edição, em 1980 e 1984. A partir da sétima edição, em 1988, a FENARROZ, que tinha características de feira de negócio, mas também de festa popular, passou a sentir os efeitos da crise econômica que assolava o Brasil. A moeda trocava constantemente e a inflação estava em alta. A população continuava prestigiando o evento, mas as vendas despencavam cada vez mais. Daí que na nona edição, a executiva da feira na época definiu que o perfil da feira teria estritamente foco em negócios e que a feira passaria a ser executada a cada 3 anos e não mais de 4 em 4 anos. E já na feira seguinte, em 1998, com o perfil voltado exclusivamente para negociações, também para tecnologias e inovações para o setor agro, a FENARROZ anuncia a realização a cada 2 anos. E nos últimos 28 anos, quando se fala em FENARROZ, impossível a gente não associar a imagem do Luiz Silva. Ele começou há 28 anos fazendo parte da executiva da feira e está até hoje, né, Luiz? Sempre desempenhando alguma função. Já passou por várias funções, né, dentro da executiva da feira, inclusive como presidente, e continua agora nesse ano de 2025. Com certeza já tem algum tempo de FENARROZ. Comecei com o falecido Wilmo Filler, que era o nosso presidente. Depois passei pela presidência de Érico Razeira, depois nas minhas presidências, depois do Coronel Francisco e hoje atualmente com o Tomás. Um dos grandes nomes da história da FENARROZ, Wilmo Filler, que tu trabalhou muitos anos com ele, várias gestões, ele à frente da feira, né? O que tu pode resgatar de imagem ou do trabalho que ele desenvolveu diante do evento? Lena, o seu Wilmo era uma pessoa que, sei lá, eu não sei explicar o que é Wilmo Filler na FENARROZ, mas é a cara que a FENARROZ tem hoje. Tudo o que eu sei de FENARROZ aprendi com ele. Ele era uma pessoa assim simplesmente magnífica de se trabalhar.
Então a gente lembra dele e eu lembro que o que eu sei de Fenarroz aprendi com ele. Aí tu tira uma ideia como era Ilmo Filler para mim. Era um líder? Líder total. Ele sempre acompanhava aquilo que tinha de moderno na época. Se antes ela tinha que fazer a festa junto, a festa acontecia, mas nunca deixou de lado o agronegócio, o agro, que era o significado até hoje da Fenarroz. O foco principal? O foco principal sempre foi esse. A partir da 9ª edição, em 1995, o evento passou a ter perfil e direcionamento para a realização de negócios, deu mais luz aos expositores, tecnologias, novidades, tendências do mercado orizícola. Atraiu olhares e expositores de outros países, se tornou vitrine e, com o passar das edições, no início dos anos 2000, foi considerada a maior feira orizícola do Mercosul e a segunda maior do mundo. A edição 14 da Fenarroz, em 2006, teve movimentação e prestígio, mas poucas vendas, que foram atribuídas a um dos maiores termômetros que ainda ditam o tamanho do êxito de eventos ligados ao agronegócio, a crise vivenciada pelo setor. Nas edições seguintes, a Feira de Negócios manteve seu foco, ainda que em algumas edições, conforme perfil e permissão da executiva da vez, houvesse alguma abertura para atividades paralelas e populares. Populares como as festas, que envolviam a escolha da rainha e princesas da Fenarroz. Uma marca que se tornou registrada desde a primeira festa, em 1941. E com o passar dos anos adquiriu majestade própria, histórias e personagens. A corte simbolizava, divulgava e representava a Fenarroz junto a autoridades e também ao grande público. Esse capítulo da Fenarroz foi encerrado oficialmente na 21ª edição. A primeira feira sem rainha e princesas. O último trio de soberanas foi eleito e atuou em 2018 na 20ª Fenarroz. Era formado pela rainha Eduarda Prade Silva e princesas Laura Alves e Laura Schmidt. Reencontro com a Eduarda Prade Silva e, saudosa, ela descreve e me mostra fotos com o encantamento de quem realizou um sonho de menina que julgava inatingível. Além de beleza, né, a história de Cachoeira, que eu achava interessante, e via aquilo como se fosse inalcançável. Eu via aquilo, meu Deus, coisa mais linda, aquelas gurias, como é que elas chegaram ali, como é que elas fizeram para estar lá. E eu achava lindo, né? Via elas passeando pela Fenarroz com aqueles vestidões lindos, indo nas escolas, né? Também mostrando, né, a história de Cachoeira. Para mim era incrível. Foi a última rainha, tu encerrou um ciclo que começou lá em 1941. Desde então até o ano que tu foste rainha, sempre teve soberana. Tu encerrou esse ciclo. Como é que soou isso para ti, pro teu coração? Isso foi bem triste para mim. Eu acho que é interessante trazer a população, também querendo ou não, a Fenarroz com as soberanas chamava a população, mostrava o conhecimento para todo mundo e isso parece que é um ciclo que se fechou que eu acho que poderia continuar aos anos, né? Então para mim foi uma notícia bem ruim, né? Bem decepcionante, para falar bem a verdade, porque eu queria que as gerações continuassem, né? Claro que tem o parque, diminuir um pouco os shows, né? Diminuir um pouco a população prestigiando, ficando mais focado em agronegócio. Mas eu acho interessante que a população tivesse presente nisso, sabe? E foi circulando pela cidade, conversando e ouvindo cachoeirenses que vivenciaram a Fenarroz e que guardam memórias da época em que todos eram bem-vindos ao parque, seja para apenas passear, conhecer maquinários, ver as novidades ou em busca de bons negócios, que colhemos em sentidas expressões e palavras a imensa porção de saudosismo e a exaltação de pertencimento que a Fenarroz despertava nos cachoeirenses. Despertava. A Fenarroz era assim, as ruas todas decoradas, tinha rainha, tinha as princesas, tinha as recepcionistas, adultas, mirins, era uma festa maravilhosa, tinha desfile. Desde a minha infância, a nossa expectativa como adolescente era esperar os 4 anos para que a gente pudesse participar da Fenarroz, né? Porque era uma festa onde tu poderia ter de tudo
porque tu podia ver, né? Eventos, shows, atividades, né? Mas com o passar do tempo mudaram e aí se tornou uma feira comercial, onde o intuito não é a população participar e sim realizar grandes negócios, né? Então, hoje em dia, para a população, a FenaRroz é apenas uma feira de negócios. A minha primeira FenaRroz que eu me lembro foi em 1968. Ela foi magnífica, né? A exuberância dela era muito grande, tanto de atração de público de fora, das mais variadas partes do país, né? Como o próprio cachoeirense mesmo. Hoje é bastante diferente, é mais uma feira mais a nível só de agricultor, no caso do agricultor e o produtor e o negociador, né? É diferente, mas né, eu mesmo não tenho ido, faz muitos anos que eu não me coloco lá. Não te motiva mais ir na feira? Não, nem um pouquinho, até porque eu não represento nenhuma parte nem outra. Era muito boa antigamente, maravilhosa, né? Porque tinha assim uma variedade. Tinha aqueles shows, vinha ao parque e agora é só agro mesmo, é só negócio. Não tem mais assim para o público, não, só para os negócios mesmo, né? Para quem é do ramo, assim, que quer fazer negócio, tudo bem, mas para o público em geral, assim, para diversão, não tem. Não tem nem comparação mais. Infelizmente é isso, né? Por já ter exercido várias funções em 28 anos de FenaRroz, ainda que entenda o sentimento dos cachoeirenses, o Luiz justifica a necessidade das mudanças e do perfil adotado para o evento. A gente tem que acompanhar. E o expositor nos cobrava, nos pedia para que fosse só feira de negócios, como já tem outras feiras só de negócios, e a gente acompanhou. Agora a gente está vivendo uma realidade um pouco diferente, então tem que ter mais alguns eventos culturais dentro da feira, então a gente está voltando aos pouquinhos, mas não quer dizer que vai ficar assim, que vai ter escolha de rainha, que vai ter shows nacionais, nada disso. A gente está fazendo, reformulando ela, melhor, para poder fazer com que ela tenha mais atrativos para que a nossa comunidade olhe com carinho e venha para a feira. O foco continua sendo negócio. Continua sendo negócio, mas continua sendo a nossa comunidade também, porque a feira é dela. Certo é que a cada edição sempre haverão novidades e mudanças com o objetivo de realizar e até de resgatar a grandeza e projeção que a FenaRroz já teve. Desde a 22ª edição em 2022, além de ser anual, a FenaRroz se tornou multifeira do agronegócio e também nas edições seguintes estendeu o foco para outras culturas além do arroz. Além das frequentes crises enfrentadas pelo setor, o resultado da última feira, em especial, sofreu o baque provocado pela grande enchente de maio de 2024. A 24ª edição foi adiada para o mês de agosto e então batizada de Feira da Reconstrução do Agronegócio. A edição 25 da FenaRroz acontece entre 17 e 22 de junho de 2025, com olhar no futuro, a partir das múltiplas novidades do setor. Sob o tema Conexão e Tecnologia Impulsionando o Agro. Mais que uma feira se materializa e certamente mais um capítulo do evento que há 84 anos carrega todo o simbolismo da cultura do arroz e daqueles que de alguma forma participam, integram e ajudam a seguir escrevendo essa história.